10 de dezembro de 1941, apenas 3 dias após Pearl Harbor. Às 10 horas, tudo acabou. 18 navios, incluindo todos. O exército imperial japonês varreu as Filipinas, capturando Clark Field das forças americanas em retirada. Entre os destroços, os engenheiros encontraram algo estranho, uma pequena caixa verde-oliva sobre rodas, pouco maior que um trator agrícola. Eles riram. Comparado aos pesados caminhões militares do Japão, parecia um brinquedo. Fraco, frágil e absurdamente pequeno. Mas quando giraram a chave, tudo mudou. O que começou como piada virou uma das lições mais humilhantes da Segunda Guerra Mundial, pois aquele brinquedo não era um brinquedo de forma alguma. O Jeep Bantam, o veículo que redefiniria a mobilidade, exporia os limites industriais do Japão, remodelando o futuro da guerra. 10 de dezembro de 1941. A fumaça de guerra pairava sobre Clark Field, nas Filipinas. 3 dias após o ataque do Japão a Pearl Harbor, o exército imperial vasculhou as ruínas da base aérea americana, saqueando tudo de valor: armas, veículos e projetos. Mas, entre os destroços, algo pequeno e insignificante gerou risos, não curiosidade. Ao lado da fuselagem retorcida de um B-17 estava uma pequena caixa sobre rodas, com a pintura verde-oliva lascada e empoeirada. O engenheiro-chefe Yamamoto Kenji sorriu ao se aproximar. A máquina parecia absurda, um veículo quadrado e baixo, com paralamas retos e grade de brinquedo. Americanos fazem veículos militares como brinquedos, murmurou, balançando a cabeça. Os engenheiros, rindo, mediram a pequena distância entre eixos de 80 polegadas. Caminhões militares japoneses pesavam mais de 2 toneladas, símbolos de força mecânica. Este Jeep Bantam BRC-40, capturado, pesava apenas meia tonelada, 2.132 libras. Para Yamamoto, era prova do que o Japão cria sobre a engenharia americana: rápida, barata e descuidada. Seus auxiliares zombaram dos painéis e do metal fino. Um trator agrícola duraria mais, disse um. Outro, aos pneus pequenos, disse rindo: até nossas bicicletas são mais fortes. O relatório inicial de Yamamoto foi direto. Este projeto não sobreviveria às selvas do Sudeste Asiático. Para ele, era só mais um atalho americano, mas as ordens de Tóquio eram rigorosas. Todo veículo capturado deve ser testado. Então, contra o orgulho, eles o abasteceram. Quando o pequeno motor de 4 cilindros da Continental engasgou e pegou, os homens riram novamente. Mas, ao se estabilizar em um zumbido confiante, alguns rostos se transformaram. A embreagem movia-se suavemente. As marchas engatavam sem protestos. Yamamoto subiu no banco do passageiro, prancheta a postos para registrar seu fracasso. Ele não sabia, mas os minutos seguintes apagariam tudo o que os engenheiros militares japoneses pensavam sobre design veicular e preparariam o cenário para uma das mais importantes revelações industriais da Segunda Guerra Mundial. O zumbido do motor ecoava pelo campo de pouso em ruínas, uma batida mecânica no silêncio úmido da manhã filipina. O engenheiro-chefe Yamamoto segurou sua prancheta com firmeza, preparado para registrar cada rangido, falha e paralisação que atestaria sua superioridade. O engenheiro Watanabe estava ao volante, seu sorriso mostrando a incredulidade de que tal geringonça pudesse se mover. "Prossiga", ordenou Yamamoto. Watanabe pisou na embreagem, esperando resistência, mas o pedal se moveu sem esforço. A transmissão engatou a marcha como manteiga. Ele tocou no acelerador e o Bantam deu um solavanco para a frente com uma agilidade que ninguém esperava. As risadas cessaram. Em segundos, o pequeno veículo americano saltava com confiança pela pista de pouso. Os engenheiros tinham testado dezenas de caminhões capturados, máquinas pesadas, rígidas e lentas que exigiam habilidade para controlar. Mas este parecia vivo.
Ele fazia curvas fechadas, reagia na hora e subia em escombros como se fosse leve. "Tente a encosta", disse Yamamoto brusco, sem mostrar surpresa. Watanabe assentiu e mirou uma rampa lamacenta junto aos hangares destruídos. O solo estava espesso da chuva recente, superfície que engolira caminhões de transporte japoneses inteiros dias antes. O Bantam não hesitou. Suas 4 rodas agarraram a lama com graça mecânica, cada pneu encontrando tração como se soubesse o que fazer. Em instantes passou pela colina. Os engenheiros ficaram sem palavras. Sem gritos ou festa, só o silêncio atônito de homens vendo suas certezas ruírem. Yamamoto desceu, com as botas afundando na lama, e estudou as marcas do jipe. "De novo", disse ele com a voz fraca. Watanabe virou-se, desta vez mirando em terreno mais áspero. Rochas, sulcos, poças. O tipo de trilha que quebrava eixos e imobilizava comboios. O Bantam, porém, superou tudo. Sua curta distância entre eixos permitia curvas impossíveis, e seu motor de 48 cavalos o impulsionava com determinação. Então veio o momento que silenciou toda dúvida. Watanabe prendeu o veículo de propósito entre 2 rochas, fingindo que estava atolado. Yamamoto suspirou. Finalmente, antes que ele pudesse terminar, 2 soldados se aproximaram, seguraram o para-choque traseiro e ergueram o veículo. O grupo ficou surpreso. Um veículo militar que podia ser reposicionado à mão? Impossível. Pela primeira vez, Yamamoto ficou sem palavras. Esta invenção americana, que parecia um brinquedo tosco, havia superado os desafios que paralisavam os caminhões mais avançados do Japão. Ele olhou para a pequena máquina enquanto o motor girava tranquilamente, lama escorrendo dos pneus, e percebeu, com um arrepio, que testemunhava algo mais perigoso que uma arma. Esta era a personificação da engenhosidade americana, prática, adaptável e assustadoramente eficiente. Naquela noite, Yamamoto reescreveu todo o relatório. A primeira linha dizia simplesmente: "O veículo americano funciona." E com essa admissão relutante, o riso do Japão se calou, substituído por algo novo: o medo. Porque o que eles haviam descoberto em Clark Field não era apenas uma máquina. Foi o primeiro vislumbre de como os Estados Unidos venceriam a Segunda Guerra Mundial. Ao amanhecer, Clark Field se transformou de campo de batalha em laboratório a céu aberto. Num hangar requisitado, engenheiros japoneses cercaram o Jeep Bantam como cirurgiões para uma autópsia. O riso sumiu, substituído por um silêncio reverente enquanto Yamamoto ordenava a desmontagem total do veículo. Cada parafuso, cada painel, cada engrenagem deveria ser medido, catalogado e compreendido. "Veremos onde se oculta a fraqueza deles", disse ele, mas nem ele parecia mais convencido. O engenheiro Sato começou examinando os painéis, seus paquímetros clicando suavemente enquanto registrava as medidas. 1,6 milímetros, ele murmurou, incrédulo. O aço era chocantemente fino, metade da espessura do veículo militar mais leve do Japão. No entanto, quando ele pressionou os painéis, eles se recusaram a dobrar. "Senhor", disse, "usaram geometria." Em vez de depender de materiais pesados, os americanos haviam projetado a carroceria com dobras e vincos que criavam rigidez através da forma, força através da simplicidade. Yamamoto anotou a frase, mas não ergueu o olhar. Próximo, o engenheiro Watanabe desmontou a suspensão. Suas notas eram breves, sem excesso de peso, sem desperdício. As molas eram curtas, mas bem posicionadas para equilibrar o peso, dando ao veículo estabilidade notável apesar do tamanho. A caixa de transferência, o misterioso coração 4x4, pesava menos da metade dos modelos japoneses. Usava menos peças, uma maquinação mais simples e nenhuma complexidade desnecessária. "Senhor", disse Watanabe segurando a caixa de engrenagens, "este mecanismo pode ser feito em meio-dia."
AML, HTML, 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 HTML. Nossa versão leva 3. Yamamoto andou devagar entre as mesas, tocando os componentes à sua frente. O motor, um modesto motor de 4 cilindros com apenas 48 cavalos, foi montado com precisão cirúrgica, com cada cabo e fio posicionado para fácil manutenção. O sistema elétrico utilizava apenas conectores padronizados que qualquer mecânico podia entender. Não havia extravagância, nenhuma inovação desnecessária. Cada decisão tinha um propósito. Ele parou no para-brisa dobrado, agora fora do chassi. 2 dobradiças, 4 parafusos, e ele dobrava-se perfeitamente no capô. Uma característica tão pequena, quase irrisível, tinha implicações enormes. Pode-se transportar mais 40% destes por navio, murmurou Watabe, calculando. Mais veículos, mobilidade e presença em todo o campo de batalha. Ao término da análise, a verdade era inegável. O Jeep Bantam não era primitivo, era uma obra-prima de engenharia. Os americanos dominaram uma nova engenharia que priorizava a eficiência e a produção em massa em vez da elegância e do artesanato. Era o oposto de tudo o que o Japão havia construído sua indústria. Yamamoto escreveu a nota final do dia. Eles constroem ferramentas, nós construímos monumentos. Ao se despedir à noite, o engenheiro-chefe ficou junto à estrutura desmontada. Naquela carcaça oca, ele viu a sombra de algo muito maior que um único veículo, um vislumbre de como a América em breve dominaria a guerra não com armas melhores, mas com fábricas melhores. No final de 1941, os resultados de Clark Field foram enviados a Tóquio. Dentro de um envelope grosso, prioridade urgente de engenharia, havia esboços, projetos e relatórios de desempenho carimbados como ultra-secretos e entregues à divisão técnica do Exército Imperial Japonês e ao Ministério de Munições. Ao chegarem à fábrica de Komo da Toyota, o engenheiro-chefe Hanji Umehara analisou os documentos em silêncio atônito. A ordem do quartel-general era clara: desenvolver um equivalente japonês para o veículo de reconhecimento americano capturado, manter capacidades idênticas, diferenciar o design para evitar complicações legais ou políticas. Para os engenheiros japoneses, era um desafio e um insulto. Copiar o equipamento inimigo feriria seu orgulho, mas as informações dos testes de Yamamoto calaram o ego. Os americanos tinham construído algo revolucionário. Em 24 de dezembro, Umehara reuniu sua equipe sênior, Nakamura, o especialista em transmissão Fuji, e um pequeno grupo de engenheiros de confiança em torno de uma grande mesa de desenho. Diante deles, fotos do Jeep Bantam BRC-40 despojado até a estrutura. Estudaram cada ângulo, chassi compacto, carroceria de painel plano, caixa de transferência que acionava a tração 4x4 com uma única alavanca. Não podemos copiar a forma, disse Umehara, mas devemos entender seu funcionamento. Por dias, os engenheiros dissecavam cada sistema em teoria antes de projetá-los. O motor americano, um modesto 4 cilindros de 1,8 litro, foi a base do novo design. O próprio motor tipo C de 2,2 litros da Toyota poderia produzir um pouco mais de potência, mantendo a mesma agilidade se o peso total do veículo ficasse abaixo de 1.000 quilos. A construção da carroceria era mais complicada. Os veículos japoneses tradicionalmente dependiam de aço moldado à mão, elegante, mas demorado. Os americanos haviam substituído essa arte por precisão geométrica, painéis planos dobrados em ângulos retos parafusados em minutos. Era tosco, mas a chave para construir centenas de milhares de veículos rapidamente. Em fevereiro de 1942, o projeto estava concluído. O novo protótipo, Toyota AK-10, foi a resposta japonesa ao Jeep americano. Umehara aprovou os rascunhos finais com orgulho e apreensão.
No papel, rivalizava com o Bantam em potência, velocidade e manobrabilidade, mas ele sabia que o projeto não era mais sobre engenharia. Era sobre algo muito maior. Se o Japão conseguiria igualar o poder de produção imparável que deu origem a este pequeno e despretensioso símbolo da eficiência da Segunda Guerra Mundial. Em 15 de março de 1942, o protótipo saiu da oficina da Toyota sob um céu pálido da manhã. Pintado em verde militar fosco, o AK-10 parecia um primo menor dos caminhões pesados ao lado, mas suas proporções eram inconfundivelmente estrangeiras. Compacto, angular, sem ornamentos. O engenheiro-chefe Hanji Umehara entrou no banco do motorista enquanto uma pequena multidão de operários se reunia. Ele girou a ignição e o motor de 2,2 litros rugiu com um vigor surpreendente. A máquina que começou como um constrangimento americano renascia agora como o orgulhoso experimento do Japão em adaptação mecânica. Umehara guiou por uma trilha acidentada atrás da fábrica de Como, um trajeto que espelhava os campos de teste de Clark Field. O AK-10 enfrentou cada rampa e buraco com confiança, seu 4x4 mudando de alta para baixa suavemente. Os engenheiros na parte de trás seguraram as grades enquanto o veículo saltava sobre o terreno irregular, levantando nuvens de poeira. "Dirige igual ao americano", sussurrou um deles. "Melhor", respondeu outro em voz baixa, sem querer dizer aquilo muito alto. O teste terminou sem nenhuma falha. Umehara estacionou o protótipo, saiu e saudou a equipe. "Podemos construí-lo", disse ele. Em semanas, o AK-10 entrou em produção limitada como o caminhão de carga compacto tipo 4. O Exército Imperial Japonês aprovou-o para reconhecimento e transporte leve, com o primeiro lote entregue em abril de 1942. Na superfície, o Japão tinha conquistado o impossível, convertendo um veículo inimigo capturado em um design doméstico operacional em meros 91 dias. Obviamente, os jornais jamais noticiaram isso. O AK-10 permaneceu secreto, sua existência conhecida apenas por militares. Contudo, na engenharia, rumores se espalhavam. Os americanos haviam inspirado algo notável, mas também algo muito mais preocupante. Embora a Toyota pudesse construir um veículo igual ao Jeep, a questão que pairava sobre cada relatório e que nenhum engenheiro podia ignorar era: o Japão conseguiria produzir o suficiente deles para fazer a diferença? Em meados de 1943, as dúvidas viraram realidade. Todos os meses, relatórios do Quartel-General Imperial chegavam à fábrica da Toyota em Como, e cada um parecia um lento obituário para os sonhos industriais do Japão. O projeto AK-10 provou que o Japão podia construir um veículo tão capaz quanto o Jeep americano, mas não que podia produzir milhares deles. No escritório, o engenheiro-chefe Umehara fixou o último relatório: Jeeps do ZEUA. Produção de Jeeps, 500 mil unidades entregues. Produção do Toyota AK-10, 463 no total. O contraste era quase um insulto. Na fábrica da Willis Overland, em Ohio, trabalhadores, muitas mulheres, montavam 1.500 Jeeps por dia. Em Michigan, a fábrica da Ford em Rouge produzia outros 1.000. A indústria auto-japonesa não igualava a produção num mês. Mesmo que Umehara dobrasse sua equipe, triplicasse as horas e trabalhasse sem dormir, não adiantaria. Os números simplesmente não batiam. O poder industrial da América havia superado a própria guerra. Depois faltaram materiais. Primeiro aço, depois cobre, depois borracha. No fim de 1943, as linhas da Toyota mal se moviam. Fileiras de AK-10 inacabados jaziam sem vida, sem pneus, fiação ou peças de engrenagem essenciais. "Temos 59 veículos aguardando peças que não existem mais", disse um gerente. A crise de combustível do exército piorou tudo.
Mesmo após a conclusão, muitas vezes faltava gasolina. Alguns AK-10 foram desmantelados para peças. Outros foram convertidos em geradores estacionários para rádios de campo, um rebaixamento trágico para o que simbolizava a mobilidade moderna do Japão. Umehara, antes orgulhoso da perfeição de engenharia do AK-10, agora via o que ele havia se tornado, uma peça de museu no meio de uma guerra que não se importava mais com precisão. A América não estava vencendo apenas com tecnologia, eles estavam vencendo com quantidade. E pela primeira vez, os engenheiros mais capacitados do Japão perceberam que nenhuma perícia superaria um sistema fabril incansável. Em 1944, a verdade era inegável. Engenheiros da Toyota, perfeição mecânica, paralisia industrial. Na fábrica de Como, as baias de montagem, antes ativas, estavam agora mal iluminadas e quietas. Montes de chassis, AK-10 incompletos cobriam o chão, seus corpos de metal imaculados, porém inúteis, aguardando peças que jamais chegariam. O cobre para fiação desapareceu, a borracha para pneus sumiu, até a tinta tornou-se um luxo racionado. Gerentes pararam de relatar números diários, pois não importavam mais. Não fabricamos veículos, murmurou um operário. Fabricamos fantasmas. O engenheiro-chefe Umehara percorria a fábrica em silêncio, passando a mão pelo metal frio de um AK-10 inacabado. Ele conhecia cada veículo pelo número de série, sabia de cada ajuste que sua equipe fizera para melhorar a eficiência. Eles fizeram tudo certo, peso reduzido, sistemas simplificados, confiabilidade melhorada. Nada disso, contudo, alteraria o único número que importava. 497. Esse foi o total de AK-10 completos antes do projeto parar em março de 1944. Relatórios de inteligência contavam uma história inimaginável. Os EUA tinham produzido mais de 650 mil jipes, mais de um veículo para cada 5 soldados americanos no mundo. Comandantes japoneses recebiam relatos de comboios aliados com centenas de jipes rolando para as praias como formigas de um ninho. Para cada AK-10 que o Japão construiu, a América produziu 1.300. Em abril, ao visitar a fábrica, Yamamoto ficou ao lado de Umehara e olhou para a linha silenciosa de caminhões inacabados. Deciframos as máquinas, disse, não o sistema. A vantagem americana nunca foi genialidade ou sorte, mas sim estrutura. As fábricas deles operavam 24 horas sem pausa. Seus operários podiam produzir 10 vezes mais aço, 5 vezes mais borracha e 100 vezes mais veículos do que o Japão. O AK-10 seria um símbolo do que o Japão podia criar, mas nunca sustentar. Ao final, o brilho técnico enfrentou seu maior inimigo, a realidade industrial. Abril de 1944. A guerra tinha virado decisivamente contra o Japão, e na fábrica de Como da Toyota, os últimos ecos da produção sumiram como um pulsar moribundo. Máquinas paradas sob poeira, esteiras imóveis, luzes fracas para economizar energia. A fábrica outrora orgulhosa que deu vida ao AK-10 agora parecia um mausoléu, um monumento ao esforço esmagado pela aritmética. Cada história de sucesso em seus projetos tinha sido apagada pela magnitude da indústria americana. Do outro lado do Pacífico, a Willys Overland e a Ford produziam mais jipes em um dia do que a Toyota em toda a guerra. Estaleiros exibiam filas dos pequenos veículos sendo içados por guindastes a bordo de navios de transporte, centenas por vez, com destino à África, Itália e ao Pacífico. Cada um era idêntico, confiável e construído por um sistema que encarava a produção em massa como uma arma. Enquanto isso, engenheiros japoneses reaproveitavam sucata para concluir poucos veículos que nunca deixariam o país. O engenheiro Umehara ainda ia trabalhar toda manhã. Revisava relatórios sem importância e assinava documentos por materiais que nunca chegariam.
Igualamos o design, disse ele a um subordinado, mas não a escala. Mesmo derrotado, o Toyota AK-10 provou a habilidade japonesa igual à inovação americana. Mas a habilidade era lenta, cuidadosa, pessoal. A guerra agora exigia velocidade, repetição e números. Em maio, Tóquio ordenou a suspensão da produção indefinidamente. Umehara as leu 2 vezes. Então viu no chão vazio o último AK-10, o 497º. Sua pintura estava fresca, motor por testar. Ele pousou a mão no capô e sussurrou: "Foste perfeito." Mas a perfeição já não ganhava guerras, não na Segunda Guerra Mundial. A era do artesanato tinha terminado. A era da produção decidira o futuro e o Japão, com todo o seu brilhantismo, simplesmente ficara sem tempo. Quando a guerra terminou em agosto de 1945, a indústria revelou a derrota. As fábricas japonesas em ruínas, portos silenciosos, ferrovias retorcidas como arame. Porém, nos destroços da fábrica de Como, uma máquina ainda estava sob uma lona, um AK-10, com motor preservado e chassis intacto. O engenheiro-chefe Hanji Umehara voltou semanas depois para inspecionar o que fora sua maior conquista. O pó cobria a tinta verde-oliva brilhante e a fábrica cheirava a ferrugem e óleo. Para qualquer outra pessoa, era apenas mais uma relíquia de uma guerra perdida, mas para Umehara era algo mais a personificação de uma verdade dolorosa. O Japão não perdera por causa de mentes inferiores, mas por causa de números menores. Apenas 497 AK-10 foram construídos. Em contraste, os Estados Unidos produziram mais de 650 mil jipes até o fim da Segunda Guerra. Por cada veículo que o Japão conseguia montar, a América criava mais de 1000. O Jeep Bantam, antes ridicularizado pelos japoneses, virou o coração da mobilidade aliada, levando tropas por desertos, montanhas e selvas, enquanto o Japão racionava pneus e gasolina. Quando o almirante Yamamoto avisou anos antes, tudo o que fizemos foi despertar um gigante adormecido, não se referia só aos soldados da América. Referia-se às fábricas, trabalhadores e máquinas. Esse gigante despertou e conquistou, não por brilhantismo, mas por produção. Cada operário de fábrica em Detroit, cada soldador na Pensilvânia e cada mulher na linha de montagem havia feito parte de um exército maior, um que o Japão jamais se preparou para combater. O relatório final de Umehara para o Ministério de Munições continha apenas uma linha assombrosa. Conseguimos copiar a engenharia deles. Não conseguimos copiar suas fábricas. Décadas depois, quando o Japão ressurgiu como potência industrial, os engenheiros da Toyota ainda sussurravam a história do AK-10. Não era uma história de fracasso. Foi uma lição esculpida em aço. Na era moderna, as guerras não são vencidas pelas melhores máquinas, mas pelas nações que podem construí-las mais rápido do que podem ser destruídas.